Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs. Bom dia e bom sábado também aos amigos que nos acompanham nas redes sociais, no canal da Igreja do NASP, São Paulo. É uma alegria podermos começar aqui uma série que vai se prolongar por 8 domingos. 2 meses estaremos aqui, nesta igreja, neste canal, estudando as profecias do Apocalipse. Como o pastor Gilson já disse, obrigado pastor Gilson por me emprestar seu púlpito, por me convidar também para estar aqui dirigindo essa série. É hora, já passa da hora na verdade, de nós dedicarmos mais tempo para conhecer as impressionantes profecias de Daniel e Apocalipse. Eu vou contar ao longo dessa série um pouco da minha experiência também, porque não nasci em lar adventista, eu não conhecia essas profecias sobre as quais eu estarei falando ao longo dessa série, e foram essas profecias que me firmaram neste caminho e me deram uma esperança. Então, falar desse assunto é como voltar no tempo para mim, porque eu fui convertido pelo Apocalipse, eu posso dizer assim. Claro, fui pelo Espírito Santo, né? Fui por Deus, mas ele usou essa ferramenta escrita há 2000 anos, e que ainda hoje, no século 21, tem muita coisa para nos falar, e muitas vidas para transformar. Então eu quero convidar você para participar com a gente. Eu quero até já exibir aqui na tela, já está lá, né? Pode colocar para mim o Preze ali, a mesma tela está ali, ok, é isso aí mesmo, está ali o cartaz, não, só faltou ligar, aí não tem como, né? Ali, esse é o cartaz, ele está disponível também nas redes sociais, né? Eu já tenho espalhado aí nas minhas redes sociais, já está com o tema, o primeiro tema já está lá no cartaz novo, né, que foi distribuído, espalhado. Eu quero pedir que vocês também ajudem a divulgar. Começa amanhã à noite, 19h30 ou 20 horas? 20 horas. Foi anunciado 19h30, mas uma pequena correção aí no cartaz também, 20 horas. Então eu espero que vocês ajudem a espalhar esse aviso, esse convite, né? Convidem amigos. É uma série, mais do que uma série exegética, hermenêutica sobre Apocalipse, não vou usar termos técnicos aqui, eu sou jornalista, eu gosto de simplificar as coisas. Então será sim uma série com alguma profundidade, mas é uma série evangelística. Então, não é só para adventista, também é para nós todos. Mas eu pensei com muito carinho nos nossos amigos, nos nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos espíritas e até nossos amigos ateus. Então, por favor, aproveitem esse recurso, né? Ela será exibida aqui todos os domingos, nesses 2 meses, em primeira mão no canal da Igreja do NASP, ok? Então, 20 horas, você já conecta ali, no seu tablet, no seu celular, no seu computador, Igreja UNASP SP, exibição em primeira mão ali, ok? E outras igrejas, quando souberam desse projeto, se uniram a nós. Então nós teremos aí igrejas da Austrália, igrejas dos Estados Unidos, algumas igrejas também na Europa, que estarão transmitindo, estarão usando esse conteúdo também. Depois ele vai ficar indisponível aqui neste canal da igreja, mas estará a gravação no meu canal no YouTube. Então, se alguém perder a estreia aqui, sempre aos domingos, pode depois assistir a reprise no outro canal, no Michelson Borges lá no YouTube. Combinado? Ficou bem claro tudo isso aqui? Exibição em primeiríssima mão, canal Igreja UNASP SP. Depois a gravação no meu canal e outros aí de outras igrejas espalhadas pelo mundo, mas é mais complicado de encontrar, né? Fica assim combinado então, vocês vão ser os nossos apoiadores, não só com a divulgação, mas com as orações também. Por favor, orem por essa campanha, por essa série. Eu sei que muitas coisas ruins vieram desta pandemia, desse vírus amaldiçoado, mas eu posso dizer que uma consequência positiva foi essa explosão da pregação do Evangelho. Nesta igreja, ano passado, nós vimos muitos milagres. Milhares e milhares de pessoas assistindo a vigílias, estudos, pregações, e isso com certeza é evidência, né, de que a chuva serôdia está pingando sobre nós. Muitas pessoas foram alcançadas. E a igreja teve que rapidamente se adequar a uma nova forma de evangelismo. A tradicional é ótima e continua, mas essa nova forma online, com ela tem sido possível alcançar pessoas em todo o planeta, de uma forma tremenda,
maravilhosa. E eu louvo a Deus porque este púlpito aqui tem sido uma bênção, né? Sido usado com muito poder nesse novo, né? Nessa nova forma de viver e se aproximar da volta de Jesus. Então, uma consequência positiva, digamos, foi essa. Eu dividi o Apocalipse em 8 blocos que me parecem muito naturais. Amanhã à noite, na estreia, eu vou explicar melhor o quiasma do Apocalipse. O que é isso? Calma, você vai ter muita coisa para ver amanhã. Mas os 8 blocos que eu dividi, assim, mais ou menos naturais do livro, são aqueles ali. E serão os 8 domingos. Primeiro, amanhã, 8 horas. Às 20 horas, as 7 cartas misteriosas. Apocalipse de 1 a 3. Domingo seguinte, o QG do universo. Apocalipse 4 e 5. Depois, os selos, as trombetas e os 144 mil selados. 6 a 9. Quarto domingo, o livrinho selado e a besta do abismo, 10 e 11. Quinto domingo, a mulher, o dragão e as bestas, 12 a 14. Sexto domingo, a mensagem dos 3 anjos e as 7 últimas pragas, 14 a 16. Penúltimo domingo, já lá em março, a prostituta e a queda de Babilônia. Um capítulo tremendo, um capítulo que está se desenvolvendo em nosso tempo, por isso tão complicado, mas a gente vai tentar destrinchar aqui esse assunto. E o último, encerrando assim, de maneira maravilhosa e apoteótica, a volta de Jesus, os 1000 anos e a eternidade, capítulos 19 a 22. Tá bom para vocês assim? Eu espero poder passar para vocês a vibração que foi para mim, reestudar esse livro. Não sei quantas vezes já li esse livro, mas parece que cada vez que a gente vai a ele, é a primeira vez. Eu passei os últimos 3 meses, lendo muita coisa, pesquisando muita coisa, dediquei minhas férias aí de verão, para ler aprofundadamente esse livro, porque a minha proposta e meu combinado com Deus foi o seguinte: Senhor, eu quero ir ao Apocalipse como se fosse a primeira vez, e eu quero extrair dali as principais lições para o nosso tempo. E eu quero dizer que eu fui tremendamente abençoado, mas eu não quero guardar a bênção para mim, eu quero compartilhar com vocês, e com vocês que estão nos assistindo também. Então, anote na agenda, pelos próximos 8 domingos, você terá que estar ali disponível. Me deu trabalho, então por favor, valorize, tá bom? E obrigado pelo carinho de vocês, e já de antemão agradeço pelas orações que eu tenho certeza serão feitas. Orem pelas pessoas que estarão assistindo, orem pelos milhares de terráqueos, porque a coisa já se expandiu, né? Pelos milhares de terráqueos que estarão sendo alcançados com essa mensagem de salvação, de certeza, de esperança, porque Apocalipse, se resumíssemos numa palavra, a palavra é esperança. É um spoiler da história. Durante o processo, muita coisa ruim vai acontecer, está acontecendo, estamos atravessando uma dessas. Durante o processo, Deus já avisou, vai ser complicado, mas Ele já mostrou o fim desde o começo, dizendo, no fim, tudo vai dar certo, e no processo, eu estou com você. Para que mais do que isso, né? Então não é um livro de tragédias, de ameaças, de bestas, de morte, também tem essas coisas, mas a essência e o principal é a esperança, é a presença do Cordeiro conosco até o fim. Não tem besta não tem poder perseguidor que possa contra ele, o Cordeiro está com a gente, essa é a promessa. Vou contar uma pequena história aqui de uma coisa que aconteceu com a nossa família faz alguns anos já, quando a minha esposa, que por sinal está aqui junto com a senhora Grittner, a Débora, pode ficar em pé um pouquinho? Me acompanhou, está aqui apoiando também, né, nesse projeto. E uma vez a minha esposa, meus filhos, viajávamos para Fá de Minas, lá em Minas Gerais, Lavras, interior de Minas Gerais. Lá tem uma instituição adventista, um internato. E a minha esposa fez uma pós-graduação em aconselhamento familiar lá na Fá de Minas. E eu não me lembro bem se a Marcela tinha, minha filha mais nova, tinha lá seus 5 anos, talvez. E como toda criança, né, numa viagem, estava ali brincando, desenhando, né, se distraindo durante a viagem, mas olhando para baixo o tempo todo e desenhando. Minha esposa falava assim para ela, filha, olha para fora. Nós chegamos num trecho que tinha muitas curvas, né? E a minha esposa dizia, olha para fora, porque você vai ficar enjoada, vai passar mal. E ela, criança, não pensa nas coisas que podem acontecer, novinha ainda,
continuava desenhando, olhando para baixo, e a minha esposa repetia: olha para fora, olhe para o alto. Se ficar olhando para baixo, você vai passar mal. E não deu outra, né? Vocês sabem, quem tem filhos e já viajou assim, ela ficou enjoada. Tivemos que parar o carro, ela teve que aliviar o estômago lá fora, e aconteceu o inevitável. Depois daquele incidente, eu fiquei pensando, a gente que prega sempre tenta extrair alguma lição espiritual das coisas, né? Que prega, que escreve, eu sou um dos editores da CPB também, escrevi já um artigo uma vez sobre isso. Eu pensei que aquilo que a minha esposa disse para a Marcela, minha filha, tem tudo a ver com a nossa vida aqui, neste mundo cheio de curvas, cheio de problemas pelo caminho. Se você ficar só olhando para baixo o tempo todo nesta vida, olhando para as coisas deste mundo, com a sua visão limitada, você vai enjoar da viagem. Em algum momento ela se torna enfadonha, se torna triste, depressiva. Mas enquanto você atravessa a jornada da vida, cheia de curvas, cheia de obstáculos, cheia de problemas, cheia de lutas, de doenças e até a morte, estiver olhando para fora, para o alto, como diz Paulo, olhemos para as coisas que são do alto, a viagem se torna mais, eu não diria agradável, porque é bem complicado neste mundo dizer que alguma coisa é agradável, mas tem lá suas coisas boas sim também, mas ela se torna bem melhor. E você entende que você pode cruzar esse caminho, transpor esse trajeto, sem ficar enjoado, doente, para baixo, tendo até que parar o carro da sua vida. Então o conselho que eu dou na abertura dessa série é: olhe para fora. O Apocalipse ele vai abrir uma caixa para nós, uma caixa maravilhosa, uma janela que se abre para outra realidade. Olhe para o alto, olhe para cima. Não fique só olhando para as coisas ruins deste mundo, porque nós temos uma esperança maior. Então, combinado? Nas curvas da vida, olhamos todos para o alto, não para baixo. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Nós vamos ler aqui apenas 2 textos, um de Daniel, outro de Apocalipse, justamente a conclusão de ambos os livros. E é ali que nós encontramos a maior esperança, porque no fechamento dos livros, desses 2 livros apocalípticos, sim, porque Daniel também é um livro, é uma profecia apocalíptica, se refere aos eventos finais, o maravilhoso. Daniel 12, dizem assim os versos 1 a 3. Nesse tempo, pausa, que tempo? Aí teríamos que gastar aqui 1 hora para estudar o capítulo 11. Mas se eu não me engano, no segundo semestre haverá aqui uma série sobre Daniel. Então eu vou me segurar aqui, porque é outro livro maravilhoso. Só para, resumidamente, muito resumidamente, no capítulo 11 a gente vê aqui uma batalha sendo travada ao longo da história. E no finalzinho do capítulo 11 vemos ali os enigmáticos reis do sul e do norte combatendo. Isso é profecia se cumprindo neste momento, em andamento. Também é um assunto bastante complicado, e mesmo na igreja não há ainda consenso sobre esses últimos versos de Daniel 11. Mas um consenso é o final da história, é a última batalha ali, o Armagedon mesmo. E aí no capítulo 12, lembre-se que na Bíblia não há capítulos nem versículos, né, originalmente. Isso é uma invenção, uma boa invenção, mas é posterior. Então uma sequência, um fluxo narrativo. É como se o 12 é assim mesmo. O 12 vem já em seguida ao 11. Então o 11 descreve essa batalha, né, entre as forças do bem e do mal, esse desfecho da história, esse conflito chegando ao fim. E então é dito: nesse tempo final dessa última batalha, quando as coisas parecem tão terríveis, quando parece que nós, os cristãos, seremos despedaçados por Satanás, nesse tempo se levantará Miguel. Aqui nesta igreja eu já expliquei quem é Miguel. Ano passado, numa vigília sobre Daniel, eu tive o prazer e o privilégio de pregar sobre o capítulo 12. E ficou muito claro. Se você tem dúvidas, você pode até ir ao meu canal no YouTube e procurar lá, quem é Miguel? Você vai encontrar um vídeo sobre isso. Miguel é um nome hebraico, Michael, que significa quem é como Deus, ou aquele que é como Deus. Quem é como Deus, o Criador e o Pai? É aquele que em Isaías 9,6, nós encontramos a descrição dizendo assim: é o Pai da eternidade. O menino que nasceu, que veio para nós como presente, é o Pai da eternidade. Então ele é Deus.
Jesus é como Pai, como Deus. João diz isso no seu evangelho. A Bíblia está cheia de textos que mostram que Jesus, o Messias, é Deus, é divino. Então naquele tempo, e se você não crê que Jesus é Miguel, e que Miguel é Jesus, fica complicado quando você lê, por exemplo, em Tessalonicenses capítulo 4, primeira carta, que é a voz desse arcanjo que os mortos ressuscitam. Porque anjos não têm poder de ressuscitar mortos. Nenhum ser criado tem poder de ressuscitar mortos. Só aquele que é vida em si mesmo. O Criador, o Eterno. Se é a voz do arcanjo Miguel que os mortos ressuscitam, ele só pode ser Deus. Se você pensar diferente, me desculpe, é uma heresia. Porque você coloca uma atribuição, um atributo divino num anjo. Se fosse apenas um anjo. Então, simplesmente entendamos que Miguel é Deus, é Jesus Cristo. Nesse tempo, o próprio Deus, Filho, vai se levantar para defender seu povo. Precisamos ter medo então? Precisamos ficar receosos do Armagedon, da perseguição, do fim de tudo? Irmãos, quem tem Deus na vida, quem tem certeza de que Deus existe e que está com Ele, não tem medo de nada. Não tem medo da doença, não tem medo da morte. É como Paulo, olha, para mim morrer é lucro. Eu só não morro porque Deus tem uma missão para mim. Eu tenho algo para fazer ainda, mas se eu morresse agora, dizia Paulo, é lucro, porque eu vou descansar e a próxima coisa que eu vou ver é Jesus. Eu vou ressuscitar. Então, para uma pessoa que tem Deus na vida e que crê de fato que Ele existe, nada no universo traz medo. Nem Satanás, porque ele é infinitamente inferior a Deus. Nada causa medo. O amor a Deus lança fora o medo, diz a Bíblia. Então nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Sim, está anunciado isso. Um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, olha a ênfase, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterna, a segunda morte que vamos explicar aqui na série. Os que forem sábios, esse é o meu verso preferido na Bíblia, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, quem é a justiça? É Jesus, o Senhor justiça nossa. Então, os que a muitos conduzirem a Jesus, quem der estudo bíblico, quem pregar o evangelho, quem testemunhar dele, como as estrelas, sempre e eternamente, vão ser eternos como o próprio Pai é eterno. Quer dizer, não igual a Ele, porque Ele sempre existiu. Nós tivemos um começo, mas vamos existir para sempre, dali para frente. Então, aqueles que amarem Miguel, e que testemunharem dele, que estiverem envolvidos na obra, por mais que tenham que passar por uma angústia tremenda, e já estamos vivendo um pouquinho dela agora, serão salvos. Vão brilhar para sempre como as estrelas. Não é lindo esse texto aqui? Tem até um saborzinho poético, né? Bem, esse é o fim do livro de Daniel. Ele descreve as bestas, a perseguição, as lutas, a história, os impérios, e termina dizendo, olha, não se preocupe, porque tudo isso vai acontecer, mas no fim, ali está Miguel. No Apocalipse ele é chamado de Cordeiro. Jesus tem muitos nomes, porque ele é tão maravilhoso que mesmo que tivesse 1000 nomes, não seriam capazes de expressar tudo o que ele é. Então tem vários nomes para Jesus, porque justamente são facetas de seu ser, de seu caráter, né? Então em Apocalipse nós encontramos o Cordeiro, o leão, Jesus Cristo, e no finalzinho do livro, vamos fazer a mesma coisa agora que fizemos com Daniel, vamos ao fim de Apocalipse, que são justamente 2 livros quase que gêmeos, né? São a profecia e a revelação. É bom estudá-los em conjunto, um lança a luz sobre o outro. Apocalipse 21, 1 a 4, você conhece bem esse texto, tenho certeza, ele é maravilhoso. Ele diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, aquele mar que separava João de seus amados, né? O mar que envolvia a ilha de Pátimos, amanhã falaremos sobre isso, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, enfeitada como uma noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus, a casa, a morada de Deus com os homens, com as pessoas. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém. Que promessa melhor que essa poderia haver? De que no fim da história,
Deus estará conosco para sempre. A terra destruída pelo pecado, humilhada perante o universo, vai ser o novo céu, porque onde está Deus, ali é o céu. E se a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, onde está o santuário de Deus, ela desce sobre a terra passa a ser o quê? A capital do universo. Então você que hoje vive humilhado pelo pecado, num planeta devastado, um dia isso vai ser revertido, você vai ser vindicado, honrado, e vai ser morador da capital do universo. Tá bom para você? Tá ótimo. Deus não vai deixar isso barato, Ele vai reverter nossa humilhação, e seremos embaixadores de Deus para todo o universo. Um dia, aqueles seres de outros mundos, o que tem outros mundos? Vamos falar sobre isso nessa série. Eu acho que no segundo ou terceiro tema. O Apocalipse mostra que há outros mundos habitados. Como assim? Não vou falar agora, você vai ter que assistir. Um dia, você e eu, pela graça de Cristo, seremos embaixadores da capital do universo. Nosso conhecimento, nossa inteligência será muito pequena perto desses seres humanos de outros mundos que têm milênios de acumulação de conhecimento. Porém, nós teremos uma experiência que eles não vão compreender nunca. O cântico de Moisés e do Cordeiro. A experiência de carecer da graça para a salvação. Eles estão salvos. Eles são as 99 ovelhas que estão no aprisco seguras. Olha que parábola interessante, hein? Porque aqui na terra não tem lugar seguro. Mas o pastor deixou as 99 no lugar seguro. Nós somos a ovelhinha perdida que se desgarrou. Nós vamos ser levados de volta para o aprisco. E lá no aprisco, as outras ovelhas vão chegar e perguntar: como é que foi? Como é isso? Como é sentir que você está perdido e ser salvo? Como é carecer da graça e do Espírito Santo? E você vai poder falar sobre isso. Sabe, eu tenho dito assim, que se você aqui na terra não tem prazer de testemunhar, eu tenho uma má notícia para você. Isso não vai parar, nunca. No céu você vai continuar testemunhando. Aí do amor que te salvou, da graça que te habilitou, do Deus sem o qual você não conseguia viver. Eu acho que isso é uma honra, né? E nós vamos poder fazer isso lá no céu, nos outros mundos. Bem, eu li 2 textos da Bíblia, correto? Daniel e Apocalipse. Eu li o desfecho de ambos os livros. Mas aí alguém com uma mente um pouco mais racional, como a minha e eu compreendo se você tem dúvidas, se você gosta de ir a fundo nas coisas, porque eu só sou adventista porque eu duvidei. Eu só sou adventista hoje porque eu tive que fazer perguntas e desconstruir muita coisa em que eu acreditava. Então é normal isso. A pergunta que pode surgir na sequência, para quem talvez tenha uma mente um pouco mais questionadora é: ok, isso está na Bíblia, mas quem me garante que essa Bíblia é confiável? Essa pergunta merece resposta, né? Porque a fonte da nossa esperança é a Bíblia. E eu não encontro esperança como essa em nenhum livro, já li muitos. Clássicos e livros mais recentes, enfim, não encontro esperança. Na verdade, os maiores gurus da atualidade mostram justamente o contrário disso. Vem mais epidemias por aí. O mundo está sendo devastado. O ser humano não consegue dar conta de resolver seus problemas. É só o que a gente ouve. Deprime. Mas quando eu leio esse livro, é diferente. E eu tenho muitos motivos para crer que isso aqui é confiável. Eu quero mostrar 6 motivos, rapidamente. 2 que apontam para o passado e 2 que têm que ver com o futuro, com profecias. 3. A matemática aqui é péssima, né? 6, 2, 2, não dá. São 3 motivos de trás, 3 motivos que apontam para frente. Os 3 do passado, arqueologia. Pedra de Roseta. A foto está ali à esquerda, né? A Pedra de Roseta. Uma estela egípcia encontrada lá em Roseta, pelas tropas de Napoleão. E em 1789 ela foi decifrada, terminou de ser decifrada por um jovem francês erudito chamado Champollion. Qual foi a importância dessa pedra para a história? Tem mais ou menos 1,5 metro e está lá no Museu Britânico em Londres. Logo na entrada está ali aquela pedra, que é muito significativa para a história e para nós, cristãos. Por quê? Bem, ali há 3 versões de um texto, uma em grego e 2 em línguas egípcias, que estavam naquele tempo perdidas. Ninguém mais conseguia ler hieróglifos, a escrita hierática, a demótica, as escritas egípcias estavam perdidas.
Então Champollion se deu conta de que aquele texto era o mesmo em 3 versões. E ele começa a comparar os caracteres. E ele vai anotando, vai decifrando as letras, né, e tal. E chega um momento que ele conseguiu. Decifrou a escrita do Egito com base na grega que nunca tinha se perdido. Graças a isso, nasceu ali a arqueologia moderna, a egiptologia nasceu nesse momento, e o conhecimento da Bíblia se expandiu tremendamente. E mostrou mais uma coisa para a gente. Trouxe a resposta para uma pergunta que parece até meio boba. Por que Moisés escreveu a Bíblia em hebraico, se ele era especialista nas línguas do Egito? Moisés era um erudito lá do Egito, estudou a vida inteira praticamente, né? Muitos anos nas escolas do Egito. Antes de ser faraó, a pessoa tinha que ser escriba. E Moisés dominava tudo isso. E ele escolhe, não é que ele escolheu, né? Eu estou aqui só considerando isso com vocês. Ele escolhe escrever na língua dos escravos, de um povinho humilhado, uma língua tão simples, com 20 e poucos caracteres. Dá para você aprender hebraico em 6 meses, o básico pelo menos. Claro que dá para aprofundar muito mais, mas já dá para começar. O meu filho estava assistindo uns vídeos comigo no YouTube sobre hebraico, e já estava sabendo o alfabeto, ali em poucas lições. Moisés usa a língua chique do Egito, né? Não o hebraico. Por que ele fez isso? O que você acha? A pergunta melhor é, por que Deus orientou Moisés a escrever a Bíblia em hebraico, e não em hieróglifo, que é uma língua muito complicada? Centenas e centenas de símbolos. Primeiro motivo é que tinha que ser compreendida pelo povo que ia receber. Segundo motivo, se ela fosse escrita em hieróglifos, teria ficado incompreensível até 1789. Deus é sábio ou não é? Deus sabe o que faz desde sempre ou não? É claro. Graças à escolha da língua hebraica, a Bíblia nunca esteve indisponível. Já pensaram um mundo sem a Bíblia? Já é um caos, já é um terror, mesmo tendo o sabor da Bíblia permeando a nossa cultura. Imagina um mundo sem ela. Eu estava lendo a semana sobre o canibalismo dos tupinambás. É de espantar, viu? Olha as coisas que eu escolho para ler às vezes também, né? É de espantar o que eles faziam. Eles prendiam o inimigo e mantinham o camarada lá por alguns meses, na boa, comendo, engordando. Davam para ele uma esposa, ele podia ter filhos até, ficava de boa lá. Se ele nem soubesse que os caras eram canibais, estava até pensando, estou no paraíso. Só que não. Depois de alguns meses ele era morto, esquartejado. Os chefes da tribo comiam partes da cabeça, porque era mais nobre, para os demais sobravam umas partes menos nobres, e comiam tudo. Era a cultura deles. E as crianças que nasciam desse camarada aí, eram mortas e comidas também, porque eram tidas como amaldiçoadas. E a mãe deixava, porque era a cultura deles. E aí? Alguns podem até reclamar do que os primeiros cristãos fizeram por aqui, né? Achar que isso foi uma invasão, foi uma apropriação cultural. Mas quer saber? Eu louvo a Deus, porque o Brasil é mais cristão do que Tupinambá. Vão até achar uns antropólogos que eu estou falando bobagem aqui agora, mas eu não queria viver naquela cultura não. Eu louvo a Deus porque a Bíblia existe. Eu louvo a Deus porque a nossa cultura ocidental, judaico-cristã é assim. Alguns estão querendo destruir essa cultura, não sabem no que estão mexendo. Nunca remova uma cerca do lugar dela, a menos que você saiba por que ela foi colocada lá. Grave esse pensamento, porque pode ser que lá na frente as pessoas se arrependam do que estão fazendo, e vão se arrepender, né? Eu louvo a Deus porque a Bíblia existe, porque ela está disponível desde que Moisés a escreveu, começou a escrever, porque Deus fez com que fosse assim, e porque ela permeia a nossa cultura. Tudo que é de bom em nossa cultura, se você rastrear, você vai ver que tem a ver com a Bíblia. Enfim, dá para falar muita coisa sobre isso, mas o tempo avança. Segundo achado maravilhoso, o manuscrito do Mar Morto. Esse é de 1947. O que acontece? Alguém podia dizer assim, ok, então eu até aceito que a Bíblia, originalmente, os originais, são palavra de Deus. Ah, mas peraí, ao longo dos séculos e milênios, ela foi sendo copiada. Cópia de, não tinha xerox? Não tinha fotocópia? Foi cópia à mão, cópias e cópias e cópias, e nesse processo, eu tenho certeza, diziam alguns, que ela foi alterada, de propósito ou sem querer. Algum copista meio sonolento foi lá e trocou uma doutrina, um conceito. Ok, era um questionamento até razoável, né?
Em 47, descobriram cântaros contendo pergaminhos numa região lá do Mar Morto, né, Qumran, as cavernas de Qumran. Que bom, porque lá era muito seco o mar é super salgado, então você não tem micro-organismos ali praticamente no ar. Aqueles pergaminhos ficaram preservados por muito, muito tempo. E ao estudarem aqueles conteúdos, perceberam que havia entre aqueles pergaminhos vários livros da Bíblia, ou fragmentos, pelo menos Isaías está inteiro lá em Israel, no Museu do Livro, né? Está lá inteiro. Muitas partes de todos os livros da Bíblia, com exceção de Ruth, se eu não me engano, estão representados ali. Aí, ao datar esse material, perceberam que era de 250 anos antes de Cristo até. Ou seja, mais de 1000 anos mais antigos do que a versão bíblica mais antiga até então, que era de 900 depois de Cristo. Se você soubesse ler hebraico e aramaico, tendo uma versão mais de 1000 anos mais antiga do que a versão corrente, o que você faria? O que você faria? Comparar, né? Vamos comparar? E aí de um lado ficaram os céticos, os críticos da Bíblia, ateus, dizendo, agora vão provar que tem muito erro nessa Bíblia. E do outro lado, judeus, cristãos, protestantes, católicos, pensando o contrário. Olha, eu tenho fé de que Deus preservou o livro sagrado, e agora temos uma prova material disso. Os anos se passaram, vários eruditos se debruçaram sobre aqueles achados, hoje estão todos disponíveis na internet, para quem quiser pesquisar. E qual foi a conclusão? Pergunto, a Bíblia ainda é vendida? É o livro mais vendido todos os anos. A Bíblia ainda é pregada no mundo? É. Por quê? Porque ficou provado que a mensagem dela foi miraculosamente preservada ao longo dos séculos. Amém? Se alguém vier para você com essa questão, né? Olha, a Bíblia foi adulterada. Fala com todo carinho para a pessoa pesquisar sobre os manuscritos do Mar Morto. Porque essa evidência já existe desde os anos 40, 50. Um achado material que comprova a veracidade, ou pelo menos a preservação do texto bíblico. E um outro, papiro de Pulver. E Pulver era um sacerdote egípcio que escreve um papiro, está hoje também ali no museu, guardadinho. E nesse papiro ele coloca, eu vou parafrasear aqui, porque eu não lembro textualmente o que diz, mas é mais ou menos assim: ó Deus Horus, Horus era um deus do Egito, né? Um falso deus lá do Egito. Ó Deus Horus, olhe para nós, estamos aqui sofrendo, nós estamos cheios de chagas, de feridas, o gado morre no pasto, o rio se tornou sangue. Onde é que você encontra esses relatos? Exatamente, no livro de Êxodo. Só que por muitos anos os críticos da Bíblia diziam assim: isso aí é lenda hebraica, é lenda dos judeus, inventaram esse assunto. Não há uma evidência extra-bíblica sobre as pragas, até que encontraram o papiro de Pulver, e os críticos tiveram que fechar a boca. Mais uma vez, dia após dia, achados arqueológicos têm confirmado o pano de fundo histórico da Bíblia. Agora, recentemente, 2 semanas atrás, eu não tive muito tempo de pesquisar sobre isso, porque eu estava preparando essa série do Apocalipse, mas eu ainda quero ler com mais detalhamento. Encontraram uma inscrição que traz ali o nome de Jesus, mencionado com a família dele. Isso é fantástico, gente. Tem um ossuário sendo ainda investigado, que tudo indica ser uma evidência real de Jesus também, porque fala assim, Tiago, filho de José, ou Iacov, né, que é Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Isso é demais, porque nunca se colocava o nome de um irmão no ossuário, numa urna funerária, a menos que o irmão fosse famoso. O comum era colocar assim, Yaakov bar Yosef, ou seja, Jacó, filho de José. Ok, era o sobrenome deles, filho do fulano. Mas colocar Ahui de Yeshua, ou Yeshua, né? Irmão de Jesus, só se fosse famoso o tal de Jesus. E Jesus era um nome comum. Para colocar ali, era um famoso. Aí a probabilidade fica muito grande de que era realmente Jesus. Tiago, filho de José, irmão de Jesus, um ossuário descoberto ali. É incrível, né? Mais de 40 lugares e personagens da Bíblia já foram descobertos e provados reais. Um sinete, um anel de Jezabel existe. E vamos falar sobre Jezabel nessa série do Apocalipse. Eu queria ficar aqui mais 1 hora falando sobre arqueologia, porque é encantador esse assunto, né? Mas temos que avançar. Agora vamos pensar em profecias, como Daniel 2. Não preciso detalhar isso aqui, porque você conhece muito bem. Eu desafio, na verdade, alguém me mostrar qualquer profeta aí do mundo, Nostradamus e qualquer coisa dessa, trazer um detalhamento tão preciso da história da humanidade em um capítulo da Bíblia. Uma sucessão de reinos. Daniel 7, 8, ali você vê até o nome dos reinos
que estavam distantes em relação ao profeta ainda. Essa é a Grécia, essa é a Medopérsia. É incrível. Isaías 44, 28. 200 anos antes de Ciro nascer, estava registrado com o nome dele ali, o seguinte: Ciro será o meu servo e vai libertar o meu povo. Tanto é incrível que quando leram isso para Ciro, ele só fez o seguinte: então tá bom, eu tenho que fazer isso mesmo, né? E Ciro foi uma espécie de Jesus, nesse caso aí, nesse momento, libertando o povo de Deus ali, da Medopérsia. Podem voltar. E aquele cilindro que está ali na foto, que está lá no Museu Britânico em Londres também, registra esse fato. É o jornal da época dizendo o seguinte: imagina o jornal de hoje dizendo, é uma carta dele, né? Ele mandou escrever: eu, Ciro, libertei os povos que moravam aqui para que pudessem cruzar o rio e fossem de volta para suas casas e reconstruir seus templos, e devolvi os utensílios sagrados para os templos deles. Gente, 200 anos antes a profecia estava dizendo o que o jornal do dia diria. E você vai perceber nessa série que o Apocalipse faz a mesma coisa. 2000 anos atrás, João escreveu coisas que estão passando agora no jornal do dia. Só Deus pode fazer isso. Sabe, é muito mais difícil provar o contrário do que eu estou dizendo. E eu sei do que eu estou falando, porque eu tentei fazer isso. Provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tente. Eu desafio você. Tem um jornalista, eu admiro muito os escritos dele, Lee Strobel. Ele era jornalista investigativo do Chicago Tribune, nos Estados Unidos. A esposa dele se converteu, ele era ateu, ficou indignado e quis provar que ela estava errada. E em segredo, o Lee Strobel, usando suas ferramentas de jornalista investigativo, começou a pesquisar o cristianismo, Jesus e a Bíblia, para provar depois, com seus documentos levantados ali, que a Bíblia estava errada e que o cristianismo é uma bobagem. Os meses se passaram, e um dia ele chega para a esposa e diz: eu quero ir para a igreja com você. Eu sou um cristão. E hoje é um autor de livros tremendos, de apologética cristã, em defesa de Cristo, em defesa da fé. São livros dele. Até fizeram um filme aí da história dele, eu não lembro o título agora, mas tem aí, se você procurar na internet, Lee Strobel. Você encontra o filme que conta a história dele. Qualquer um que de mente aberta pesquisar a fundo, mas eu digo a fundo, não é só ouvir o que falam por aí e assistir videozinhos no YouTube, é pesquisar, vai ter muito problema para dizer para mim que a Bíblia não é um livro singular, que não é a palavra de Deus. E Ezequiel 26:4, que profecia tremenda também. Ezequiel registra o seguinte sobre a cidade de Tiro. Tiro era a capital da Fenícia na época, e a Tiro era assim, tinha uma parte insular, uma ilha, e a parte continental. E Ezequiel falou o seguinte: olha, Tiro, tanto é que nós estudamos a lição da escola sabatina semana passada, Tiro é até usada como um símbolo, né, o rei de Satanás, pelo orgulho, a arrogância dele. Como caíste do céu, né? Aí a profecia já transporta para o céu uma realidade terrena. Bem, mas Tiro era uma cidade orgulhosa porque ninguém conseguia invadi-la. Era uma cidade murada, uma ilha toda murada, protegida, inalcançável, inexpugnável. Mas Ezequiel falou: um dia Tiro vai ser destruída. As pedras da cidade vão ser jogadas no mar, e os pescadores secarão suas redes sobre essas pedras. Ok, 16 anos depois, Nabucodonosor chega no pedaço e destrói a parte continental de Tiro, arrasa, mas não chegou até a ilha ficou preservada. Alguns podiam dizer assim: falhou, viu? Lá atrás, 16 anos atrás, o profeta dos Hebreus falou que tudo ia ser destruído. Falhou, só destruiu uma parte. Calma, 200 anos depois chega Alexandre o Grande, o conquistador, e ele arrasa com a ilha de Tiro. Ele joga as pedras ao mar, constrói o que era um canal, virou uma ponte natural ali de pedras. Ele simplesmente emendou. Hoje não tem mais a ilha de Tiro lá no Líbano, é um pedaço de terra ali, porque ele emendou tudo. E sabe o que os pescadores fazem lá hoje nas pedras? Exatamente isso, secam as redes ali. Dr. Rodrigo mandou fotos para mim, eu tenho esse material, é incrível, incrível. E eu pergunto a você: que profeta, profetiza, profecia consegue ser tão precisa quanto as da Bíblia? Não conheço, simplesmente não conheço.
Eu poderia ficar aqui também mais algum tempo falando para vocês sobre profecias, mas eu vou deixar um pouquinho mais para os 8 domingos seguintes, tá bom? Acompanhe essa série, tem muita coisa boa para a gente ver ainda. Se você ainda duvidar que pessoas inteligentes leem a Bíblia, porque tem gente aí fora que não lê e diz assim, a Bíblia é para ignorantes, também é. A Bíblia é para pessoas simples, que não tiveram estudo, também é, porque Deus é inclusivo, Jesus veio salvar todos, mas não é só para esses não, é para eruditos também, para cultos também. Eu vou citar aqui, para mim, eu sou fã desse senhor, Sir Isaac Newton, talvez o maior cientista da história. Olha, ele é um dos fundadores do que a gente chama de método científico, tá? Ele dá o emprego para os que hoje são cientistas, porque eles criaram o método, eles abriram as portas. Então aqueles que hoje estão aí dizendo que a ciência tira Deus do caminho, estão cuspindo no prato em que comem. O emprego deles depende do que esses homens aí do passado fizeram. Bem, um dia estava lá Newton estudando a natureza, querendo compreender como Deus criou as coisas, porque a motivação desses primeiros cientistas era justamente essa, entender como Deus criou as coisas. Lindo, né? A ciência, ela é descoberta num contexto cristão. A Bíblia fornece os pressupostos básicos para que a ciência, ela seja descoberta. Eu não falei bobagem não, a ciência não foi inventada, ela foi descoberta. Deus é o autor da ciência, da verdadeira ciência. Newton estava estudando a natureza, pesquisando as coisas, ele investiu tempo em várias áreas do conhecimento. Ótica, geometria, e ele se deu conta de que faltava uma ferramenta para estudar física, e ele inventa essa ferramenta. Sabe qual é o nome dela? O cálculo. Tem engenheiro aqui? Tem químico aqui? Tem físico aqui? Agradeça a Newton, porque a ferramenta que você usa, básica, é o cálculo, e foi Newton que inventou o cálculo, diferencial, integral. Leibniz também chegou à mesma conclusão, de forma independente, era um cristão também. Só isso, tá bom para você? Newton. Tem uma área do conhecimento que ele investigou muito também, até mais do que as outras, só que infelizmente nas faculdades de física não falam disso, escondem isso. Eu tenho um livro aqui na minha mão para provar. É um clássico, você pode encontrar isso aí fácil na internet. As profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Quem é o autor? Mark Finley? Não, podia ser, mas não é. Esse aqui não. Alejandro Bullion? Também não, podia ser, mas não é. Está aqui embaixo, está vendo o nome aqui? Sir Isaac Newton. Esse livro aqui é incrível. Foi publicado em 1723. Parece que um adventista escreveu. Ele interpreta muito próximo de nós as visões de Daniel. Daniel 2, igualzinho. Daniel 7 é muito próximo. Apocalipse, muita coisa muito semelhante ao que nós entendemos como adventistas ao estudarmos a fundo o Apocalipse. Newton queria descobrir a data do juízo de Deus, porque ele leu o Apocalipse, chegará a hora do juízo, é vinda a hora do juízo, nós vamos estudar isso também, viu? Você não pode perder. E Newton, quando se depara com isso, ele pensou, eu quero descobrir quando vai ser essa hora do juízo, eu quero saber quando Jesus vai voltar. Olha que motivação que ele tinha, Newton. Mas ele não chegou lá. Sabe por quê? 1723. Esse período é antes ou depois do tempo do fim, segundo a Bíblia? É antes. Esse período é antes ou depois de o selo de Daniel ser aberto? Porque Daniel teve a ordem de selar o livro. Já João não. João, Deus falou assim para ele, não seles as palavras desse livro. Daniel foi desselado, aberto, a partir de 1840, por ali, quando os mileritas começam a despertar lá nos Estados Unidos. É um assunto para a nossa série também, tem muita coisa para a gente ver aqui. Então Newton é mais ou menos, imagina assim a cena, né? Deus falando para Newton, calma filho, você está indo muito rápido, não é o momento ainda. Quase que o movimento adventista é fundado por nada mais, nada menos do que Isaac Newton, mas não era o tempo ainda. Quem que um século depois acabou descobrindo a data do juízo de Deus? Quem foi? Guilherme Miller, William Miller, uma figura impressionante também na história. Bem,
Se você pensar que a Bíblia é para ignorantes, eu só digo uma coisa: uma das mentes mais brilhantes que este mundo já teve era apaixonada pela Bíblia. Ele escreveu mais sobre teologia do que sobre física. Quase ninguém fala disso, né? Se eu cursasse física na universidade, eu ia levar esse livro aqui comigo, bem assim, ó, mostrando assim mesmo, ia deixar na minha carteira assim, bem na frente, sim, para o professor ver. E se ele não perguntasse, eu levantava: professor, está vendo aqui? Olha para cá, professor. Se eu quer emprestado, eu tenho na minha biblioteca, eu posso te emprestar. Foi Newton que escreveu isso aqui. A Bíblia é para pessoas inteligentes também. E eu tenho certeza que nessa série aqui de 8 domingos você vai perceber isso. É um livro maravilhoso. Então veja, Daniel e João estavam exilados. Daniel em Babilônia, João em Pátimos. Não é uma experiência mais ou menos parecida. Mas olhavam para além, para o futuro. É maravilhoso porque os dois são chamados de amados. Daniel era muito amado, o anjo falou, e João era muito amado também. Então Deus tem os seus preferidinhos. Não, Deus corresponde ao nosso amor. Quanto mais você ama, mais correspondência você tem. Quanto mais você busca, mais você tem. Deus não força nada. Você acha que Pedro não podia ter deitado no ombro de Jesus na Santa Ceia? Podia, mas foi João que chegou primeiro. João queria mais, Daniel queria mais, e quem quer mais tem mais. E Jesus aparece para os dois. Jesus apareceu para Daniel e Jesus apareceu para João, e aí se cumpriu aquilo que Jesus tinha falado, e o pessoal ficou: como assim, João não vai morrer nunca? Ô Pedro, não te preocupa não, se eu digo que ele vai ficar até que eu venha. Aí se espalhou uma lenda de que João nunca ia morrer, era o Highlander de Jesus. Não, em Pátimos Jesus apareceu para João, e se cumpre essa promessa. Ele aparece e diz: filho, eu não te esqueci aqui nessa ilha perdida, filho, eu estou contigo, e vem cá, eu vou te revelar coisas maravilhosas agora, você vai escrever tudo para os meus filhos do futuro, então aperta os cintos e venha comigo. E aí João tem aquelas visões maravilhosas, né? E aí João, quer ver, tem uma cena que eu só vou aqui dar um pequeno spoiler de um dos temas que eu vou tratar com vocês. Apocalipse 4, é fantástico. É quando João tem uma visão do trono de Deus, o trono que tem um pavimento de pedra de safira, o arco-íris do concerto aparece sobre o trono de Deus. Isso a gente vê em Ezequiel capítulo 1 também, uma visão maravilhosa, tremenda. E aí quando João contempla isso, quando Ezequiel vê isso, Isaías também vê isso, Ellen White também viu isso. Eu pergunto, alguém que vê isso tem medo de alguma coisa? Alguém que tem uma cena dessa na mente, alguém que contempla o próprio Criador em glória, vai ter medo do futuro? Sabe, uma coisa que eu acho maravilhosa, antes de Deus revelar as profecias para João, ele mostra o seu trono e diz assim: eu estou contigo. E quando João entende isso, aí é mais ou menos como se Deus falasse: agora você está pronto para falar sobre bestas, sobre perseguição, sobre terremotos, sobre tragédias, porque quem tem uma visão do trono de Deus, não tem medo de besta nenhuma, não tem medo de Satanás nenhum, não tem medo de nada. E o Apocalipse, ele tem esse propósito com a gente também. Ele começa dando um vislumbre de Jesus em glória, olhos de fogo, pés como bronze polido, uma roupa branca resplandecente, cabelos brancos que representam a eternidade. Quando você tem essa visão e você entende que, peraí, esse é aquele Jesus? Aquele que pega a criancinha no colo, aquele que abraça a prostituta, aquele que perdoa os pecadores, é esse ser majestoso? Ele me ama. Aí vai ter medo do quê? Pensa comigo. Quando você entende que o Criador já pisou aqui no mundo, já empoeirou o pé e já comeu com pecadores, a gente se enche de esperança, a gente se enche de paz em meio a tanta tragédia e tempestades, né? Olha o que ele vai descrever sobre o que vamos fazer aqui nesses 8 domingos. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra. Quando nós, como um povo, compreendermos o que esse livro do Apocalipse, para nós significa, se verá entre nós grande reavivamento. Não compreendemos plenamente as lições que o Apocalipse ensina. Não obstante, a ordem que nos é dada é: examinem, estudem, mesmo que nem tudo seja compreensível ainda, porque está em cumprimento. A ordem é: examinem, estudem.
Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas do céu abertas, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver, a fim de alcançar a bem-aventurança, que deve ser a recompensa dos puros de coração. Precisamos estudar as profecias, para que nós nos enchamos de coragem, de fé e esperança. Então, por favor, eu repito, não perca essa série. Convide todo mundo que você puder. É uma oportunidade a mais que Deus está oferecendo, para a gente crescer nessa experiência com Deus. Eu não vou ler esse texto, porque ele é um tanto longo, nosso tempo já está avançado. Eu vou resumir aqui a história, você pode ler em casa depois. Atos 27, 10 a 25. É uma história interessante. Paulo estava preso, um soldado romano estava escoltando para Roma, e Paulo sabia que ele estava indo para morrer, que lá em Roma ele ia ser executado, mas estava tranquilo, sereno, como todo servo de Deus que tem certeza de que Deus está no trono e que está com ele. Chega um momento que o navio ancora, e Paulo fala assim: olha, eu entendo que não é bom que nós avancemos na viagem, que é bom a gente ficar aqui e esperar um pouco, porque havia o risco de uma tempestade, enfim, né? Aí o capitão vai consultar pessoas experientes. O capitão consulta lá, vamos trazer para o nosso tempo, quem sabe um climatologista, né? Um meteorologista, especialistas, né? E eu não estou aqui minimizando a importância deles, os especialistas são importantes, mas não estão acima dos profetas, esse é o ponto. Consulta todo mundo ali, pessoal, não, vamos seguir. Quem é esse camarada aí? Ah, ele é um rabino lá, judeu, consultor de tendas. Vá consultar o marinheiro ali, ó, o pessoal que entende da coisa, vai consultar esse aí. O que ele sabe de navegação? Ok. Subiram a âncora e seguiram viagem. Lá pelas tantas, no meio do mar, a tempestade se desencadeou e o navio começou a ser tremendamente açoitado pelas ondas. Tiveram que jogar a carga ao mar porque podia afundar. E aí lá estavam já famintos, né? Porque tiveram que jogar fora a comida, tudo que puderam jogar fora, jogaram. Em certo momento Paulo se levanta e diz assim: amigos, olha, seria bom se vocês tivessem me ouvido lá atrás. Ele dá uma reprimenda assim, com jeito, né, no pessoal. Seria bom se vocês tivessem me ouvido lá atrás, mas já que não ouviram, quero dizer uma coisa para vocês. O anjo do Senhor, do Deus a quem eu sirvo, olha que lindas palavras, lembra até dos amigos de Daniel lá na fornalha, né? O anjo do Senhor, o Deus a quem eu sirvo, me apareceu esta noite e me disse: nenhum dos que estão contigo, Paulo, vai morrer, fiquem tranquilos. Senhores, o navio vai afundar, vai ser feio o negócio, mas ninguém vai morrer. Sabe, irmãos, a gente às vezes é como esse capitão do navio aí, sabe? Porque é incrível, tem muita adventista que prefere ouvir especialistas, para depois concluir que o profeta tinha razão. Ah, beber faz mal para a saúde mesmo. Saiu na revista The Lancet, a maior revista de medicina do mundo. Ano passado, publiquei isso na revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor. Qualquer dose de bebida alcoólica é nociva. Não tem mais essa conversa de que beba com moderação. Não tem isso. Você é que sabe. Mas o metabolismo do álcool é cancerígeno. Saiu na The Lancet. Ah, então agora está certo, eu aceito. Já estava na Bíblia, meu irmão. Ellen White fala tanto sobre isso, né? Nós temos lá tanta revelação, os 8 remédios naturais, e por aí vai, né? E muitas vezes o nosso povo prefere ouvir os especialistas. Repito, eles são importantes, mas para mim o profeta está muito acima, porque ele traz revelações do Criador do universo, de Deus. Então quem você quer ouvir? Prefere deixar o navio afundar? Prefere deixar a sua vida virar uma miséria para depois parar e reconhecer: tinha razão, o pastor tinha razão, a igreja tinha razão, Deus tinha razão, seus profetas tinham razão?
Prefere experimentar e correr o risco de voltar cheio de cicatrizes, todo machucado? Ou não é mais sábio alinhar a sua vida com a vontade de Deus, que sabe o que é melhor para você porque Ele te criou? Não é muito mais sábio ouvir a voz do profeta que recebe de Deus orientações, do que ouvir os especialistas quando eles estão em desacordo com a palavra de Deus? Se fosse para a gente seguir a voz de especialistas, minha esposa, quando estava grávida, teria tomado vinho para aumentar a taxa de ferro no sangue. E a gente na hora ouviu aquilo, tá, por respeito deixamos quieto, mas claro que não ia fazer isso. Quando o especialista fala em desacordo com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, eu não ouço. Eu respeito, mas eu não ouço. Quando o especialista chegar à compreensão da verdade, vai se perceber que estava de acordo com a Bíblia. Quando você ouve falar aí na mídia, a ciência diz tal coisa, mas se não está de acordo com a palavra de Deus, não entenda que seja a ciência, mas são cientistas, são pessoas que têm suas opiniões, têm seus preconceitos, porque a ciência é verdadeira, eu não tenho tempo de explicar isso agora, ela é divina, é uma ferramenta que Deus nos deu de presente para entender a realidade, e essa ciência, como diz Ellen White no livro Educação, está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque as duas fontes vêm do mesmo autor, é Deus. Então sejamos sábios. Para que esperar o navio afundar? Para reconhecer que o profeta tinha razão. Eu quero concluir. Eu esqueci no hotel algo tão importante, mas está aí na foto, é a própria, original. O que é isso ali na foto da tela? Eu trouxe aqui o objeto mesmo, eu ia mostrar para vocês, mas esqueci. Sabe o que é isso ali na tela? Uma caixinha de luz. Uma caixinha de luz. E essa caixinha de luz que está lá no hotel, fui eu que fiz, por sinal, quando eu tinha 14 anos. Eu já fui metalúrgico. E a história é a seguinte: com 13 anos, eu estava no 6º ano do ensino fundamental, estava numa escola técnica lá em Criciúma, uma escola bem aplicada, assim, de ensino rigoroso, e tinha que caprichar nos estudos, senão você reprovava. Naquele tempo, uma matéria você reprovava. Por um ponto você reprovava. E eu me juntei naquele ano com alguns amigos bagunceiros. A gente adorava desenhar. Então, como eu já não gostava de aula de matemática, eu sentava no fundão com eles e ficava desenhando a aula inteira. Sabe, pegava o caderno, pegava as últimas páginas, ficava desenhando lá, super-heróis, naves espaciais, inventava um monte de coisa. A aula de ciências eu gostava, sentava na frente, bem nas primeiras fileiras, assim, né? A aula de português eu gostava. História, mas matemática, vou lá para o fundão. E passei o ano todo no fundão. Fim do ano, não deu outra, né? Recebi o boletim, reprovado em matemática por um ponto. E não tinha choro, não tinha conselho de classe que resolvesse, porque eu acho que a professora se vingou de mim. E com razão. E eu louvo a Deus por essa reprovação. Você já vai entender por quê. O medo agora é chegar em casa com o boletim e falar para meu pai era durão, e falar: pai, reprovei, e agora, o que vai vir, né? E o medo. Cheguei em casa, cabeça baixa: pai, tem uma má notícia, está aqui o boletim. Ah, você reprovou? Tá bom, ok, ano que vem nós vamos resolver esse assunto. Ficou nisso. Nem uma bronca, nem uma cintada, nada, né? Tá bom. E continuei. Meu pai me colocou para trabalhar com ele, porque ele fretava lá uma metalúrgica, né? Trabalhava lá à noite, fins de semana, para ajudar minha mãe, que tinha começado uma confecção na época. Anos 80, meu pai acabou passando por uma falência, ele tinha uma firma, perdeu. Foi um ano muito difícil, uma época muito difícil. Então, ele me colocou para trabalhar com ele com 14 anos nessa metalúrgica. Fazíamos peças para as minas de carvão lá de Criciúma. Sim, eu sei soldar, eu sei cortar peças de metal, eu sei usar o esmeril, tudo isso aí. Teve um lado bom, eu sei fazer instalação elétrica, se precisar. Por Deus, eu nunca perdi um dedo lá numa prensa. Já vi pessoas perdendo a mão nas prensas. Se tivesse acontecido isso, meu pai nunca ia se perdoar também, né? Graças a Deus, ele me protegeu. E entre as coisas que nós fabricávamos, estavam essas caixinhas de luz.
E eram milhares e milhares o tempo todo, não acabava aquilo, né? Muitas vezes eu estava lá no domingo, debaixo daquele telhado de zinco, com as roupas sujas de graxa, trabalhando naquilo, e os meus amigos na praia, e eu revoltado com meu pai, mas sabendo que a culpa era minha. Algumas vezes o pai falava assim: vai lá comprar pão na padaria. Mas pai, eu estou todo sujo aqui. Essa sujeira aí é nobre, isso é trabalho. Eu parava e pensava: meu pai tem razão, eu não estou sujo por qualquer outro motivo que não seja o trabalho. E eu ia, com aquela bota de couro, né, protetora, roupa suja, me dá aí 10 pães e 2 saquinhos de leite. Lembra do tempo do saquinho de leite? E eu fui sendo educado por um pai que era duro, não tinha tanta instrução assim, mas sabia o que estava fazendo, nesse ponto aí. No fim do ano eu estava ali, estávamos embalando milhares de caixinhas de luz, a gente colocava umas caixas e passava um arame em volta para depois despachar no caminhão. Estava ali embalando aquele negócio todo, no domingo, meu pai pegou uma caixinha na mão e disse assim: filho, vem cá, vamos conversar. Olha para cá. Você viu como é duro trabalhar aqui? É um trabalho bonito, filho, é nobre, eu trabalho com isso. Meu pai era caldeireiro, um ótimo soldador. É um trabalho nobre, filho, mas tem coisa melhor, menos pesada. Depende de você. Você quer trabalhar aqui ou estudar? Qual você acha que foi a minha resposta? Estou estudando até hoje, não parei mais. E eu estudo por prazer. Estou terminando uma pós-graduação porque eu quis, agora em biologia molecular, para o criacionismo. Eu sempre penso no que eu posso fazer para Deus, não quero estudar por estudar. E vou começar uma licenciatura agora em filosofia. Você não para mais? Não, não quero parar mais. No céu não vou parar também. Não adianta você querer que eu pare. Eu tenho em casa uma antibiblioteca, como diz o Vitor Hugo. O que é uma antibiblioteca? Eu tenho mais livros que eu não li ainda do que aqueles que eu já li. E um dia eu li um artigo do Vitor Hugo e fiquei feliz, porque ele fala assim: é bom ter uma antibiblioteca, porque ela mostra o quanto você não sabe. Então está lá a fila de livros que estão me esperando para ler. E eu vou ler, se Deus quiser, até a volta de Jesus. Se não der tempo, lá no céu vai ter muito mais coisas. Você quer estudar ou quer trabalhar nesse trabalho pesado? Eu quero estudar, pai. Ano seguinte, fui o melhor aluno da sala. Aprendi a lição. Sabe, irmãos, meu pai me ensinou uma lição. Meu pai faleceu faz quase 4 meses de Covid. Vocês devem ter acompanhado a história, né? E eu, no dia do sepultamento dele, foi o sermão mais difícil que eu fiz, até hoje. Eu orei muito naquela madrugada para que Deus me desse forças e eu pudesse pregar para os meus parentes, amigos do meu pai, muitos dos quais, meu pai não era adventista. Eu confesso que eu sonhava batizá-lo. Não deu. Mas na hora que eu coloquei o túmulo do meu pai no jazigo, eu fui o último a empurrar o caixão do meu pai. Eu fiz questão, porque eu pensei assim: o batismo não é a morte em vida? O batismo, quando você emerge das águas, não é uma nova vida? Não dá para colocar a pessoa na terra e trazer de volta, é ruim, né? Então a água, ela substitui a terra, é a morte. E eu tive evidências, nós tivemos evidências que meu pai se converteu antes de morrer. Meu pai teve encontro com Jesus antes de morrer, e para mim isso basta. E quando eu empurrei o caixão do meu pai naquele jazigo, eu pensei: um dia eu vou ver ele sair daqui, ele vai se levantar daqui. Então, de certa forma, eu batizei meu pai dentro de um caixão. Eu me consolei com esse pensamento. E no sermão fúnebre, eu fiz algo, eu sei, é estranho, mas eu quis fazer. Eu comprei uma caixinha de luz e coloquei do lado do corpo do meu pai, dentro do caixão. Na ressurreição ele vai entender. Quando olhar aquela caixinha do lado dele, ele vai entender. Eu tenho certeza que ele vai entender. Sem querer, meu pai me deu uma lição espiritual muito importante também. Porque quando eu penso nessa caixinha, que está hoje na minha biblioteca, né? Está no hotel, mas ela fica lá em casa na biblioteca. Quando você assistir meus vídeos no canal, você vai ver no cantinho direito da tela, em cima dos livros tem uma caixinha preta. Não dá para talvez identificar muito bem, mas ela está lá. É a caixinha de luz. Eu penso no seguinte: tem coisas boas na vida, não tem? Tem. Mas Deus oferece para nós algo tão melhor. E nós que somos cristãos, não temos que escolher entre o ruim e o bom. O ruim é ruim, você já sabe disso. Muitas vezes para nós cristãos a escolha é entre o bom e o excelente. E o excelente tem nome. Qual é? Jesus. Jesus. Então quando você for fazer escolhas na sua vida, entre uma caixinha
que pode estar encaixando ali seus pensamentos, limitando sua vida. Escolha Jesus, que vai tirar você dessa caixa e vai abrir seus olhos para coisas maravilhosas. Escolha Jesus, sempre. Escolha assistir essa série, não vá assistir outras coisas nesse horário. 20 horas no canal do NASP, SP, Igreja NASP SP. Não escolha outra coisa, não escolha uma caixinha, escolha abrir seus horizontes. Entre uma coisa boa e uma excelente, escolha excelente, sempre. Essa lição, meu pai, que não era adventista, e que talvez, claro, não pensou nisso quando me ensinou lá com 14 anos, ele me deixou. Sai da caixinha, olha para fora, não olha para as curvas da vida, olha para o horizonte maior que Deus te abre. É a esperança que vem da palavra de Deus. Queridos, eu espero que nós possamos, nessa série, reafirmar nossa fé nas profecias. Que nós entendamos que o Apocalipse é uma janela para o futuro. É um grande spoiler da história. Lá na frente está o Cordeiro que venceu o dragão, e nós estaremos em pé no mar de vidro, para entrar na santa cidade e receber uma coroa das mãos de Jesus. Como eu quero que esse dia venha logo. Aquele jazigo lá em Criciúma é muito triste. Lá estão alguns parentes, entre eles a minha avó, minha querida avó, uma devota católica, eu creio que ela está salva. Ali está o meu irmãozinho que eu não conheci, 4 meses de idade ele morreu no hospital. Marcelo, o nome dele. Seria mais velho que eu, mas eu vou ser mais velho que ele porque eu vim depois, mas eu vivi. As ironias do céu. Eu digo que eu quero dar estudo bíblico para o meu irmão lá no céu. Ninguém vai chegar na frente, eu vou dar estudo para ele, porque ele vai ter que entender por que ele está lá. Ele teve o privilégio de não passar por tudo isso, e eu tive o privilégio de passar por tudo isso, cada um com seus privilégios. O corpo da minha avó foi exumado para que pudessem colocar ali o caixão do meu pai. Então ela está numa sacola do lado do caixão do meu pai. E eu soube com os parentes que a última pessoa que a minha avó viu antes de falecer, entrar no quarto, foi meu pai. Quando meu pai entrou no quarto, ela faleceu. Pensa no que vai acontecer quando Jesus voltar. Qual vai ser a primeira pessoa que minha avó vai ver? Meu pai. Para ela foi um piscar de olhos. É quase como se ela estivesse vendo meu pai entrando, e agora ela vai ver meu pai de novo ali em pé, jovem, bonito. E ela jovem também, bonita. E o que está acontecendo? E aqui está o Marcelo, meu irmão, no colo do meu pai. E a minha mãe vai chegar ali e vai receber o filho de volta no colo. Aquele jazigo que hoje é muito triste vai ser o local mais maravilhoso para a nossa família. Vai ser um local de alegria. Mas por quê que eu sei disso, e por que eu creio nisso, e por que ninguém me arranca a esperança? Porque esse livro aqui é confiável, porque Deus deixou esse presente para dizer, não desista, vá até o fim, porque se não for isso, acabou, nunca mais vou ver meu pai, eu vou virar pó, e tudo que eu aprendi, tudo que eu fui, vai se extinguir. Eu não aceito isso, não posso acreditar numa coisa dessa, um Deus que existe, deixar a gente largado num mundo sem esperança. Pelo contrário, eu creio num Deus que nos deu esperança, e eu quero apresentar para vocês essa esperança ao longo de 8 domingos, não percam, tá bom? Quem vai cantar agora, pastor? Quero chamar aqui então os nossos irmãos, eles vão apresentar uma última música. Nós estamos em época de isolamento social, né? Quem diria, né? Que estaríamos vivendo tantas coisas estranhas mais ainda virão. Enquanto eles cantam, você não vai poder vir aqui à frente, mas eu quero que você se entregue a Jesus. Sim, isso é um apelo, e todo sermão tem que ter um apelo, senão não é sermão. É o seu momento agora. Se você quiser fechar os olhos e falar com Deus, fique bem à vontade. Eu atendi um apelo há 30 anos, praticamente, lá em Criciúma. Eu era um jovenzinho, fui num congresso de jovens, o pastor falou sobre a volta de Jesus. Foi difícil levantar, foi difícil aceitar, Satanás não larga as pessoas facilmente, mas finalmente eu levantei e fui lá à frente. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, me entregar a Jesus, nunca me arrependi disso, e quero permanecer nessa decisão até o fim. E eu quero oferecer para você nesse momento essa oportunidade. Você também que está nos assistindo aí, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, é para você também esse convite, por favor. O Espírito Santo vai falar com você de alguma forma,
Ele fala de um jeito especial com cada pessoa. Ele conhece cada pessoa, suas idiosincrasias, sua individualidade, e Ele vai falar com você. E ao você ser tocado pelo Espírito, aceite o chamado de entregar sua vida a Jesus. Saia da caixinha, aceite o universo maravilhoso que Deus abre até diante de seus olhos. Enquanto o Felipe canta, aproveite para dizer para Deus: Senhor, eu me entrego a Ti, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova pessoa. Amém. Casas maiores, famílias menores, mais liberdade, menos felicidade. Temos mais remédios, menos saúde, mais conhecimento, menos sabedoria, muito mais Jesus. Precisamos respirar muito mais Jesus, para encher a nossa vida, para mudar o sentido, inundar o coração, corrigir os descaminhos e trazer a solução. Estradas largas, pensamentos estreitos, investimos mais, desfrutamos menos, falamos muito, amamos pouco, chegamos à lua, mas não ajudamos o vizinho. Muito mais Jesus, precisamos respirar muito mais Jesus, para encher a nossa vida, para mudar o sentido, inundar o coração, corrigir os descaminhos e trazer a solução. Muito mais Jesus, precisamos respirar muito mais Jesus, para encher a nossa vida, para mudar o sentido, inundar o coração, corrigir os descaminhos e trazer a solução. Muito mais Jesus. Muito mais Jesus, é o que nós precisamos para a nossa vida. Precisamos de esperança, precisamos de salvação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado porque em Tua bondade nos convidas a entregar o coração e a mente a Ti. Obrigado porque Tu nunca desistes de nós. Obrigado porque na Tua infinita sabedoria, na Tua agenda celestial, esta série já estava escrita, e nós temos certezas de que vidas serão transformadas por meio da pregação da Tua palavra. Abençoa cada irmão aqui presente, aqueles que não puderam vir, os que estão doentes,
Abençoa os nossos amigos queridos que estiveram nos acompanhando pela internet. Que as tuas bênçãos sejam extensivas a todos. Dá-nos a tua paz, Senhor, um restante de sábado feliz. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.